Jesus tinha os discípulos. Eram amigos, confidentes. Jesus não ficou sozinho para caminhar. E ele era filho de Deus. Para nos ensinar que para a gente também ir para o céu, porque nós somos imitadores de Cristo, temos que ter o nosso irmão do nosso lado. Todos acharam a passagem? Com descendência mútua. Nós, que somos os fortes, devemos suportar as fraquezas dos que são fracos e não agir a nosso modo. Cada um de vós procure contentar o próximo para seu bem e sua edificação. Cristo não se agregou a si mesmo. Pelo contrário, está escrito: os insultos dos que ultrajaram caíram sobre mim. Ora, tudo quanto outrora for escrito, foi escrito para que a nossa instrução, a fim de que pela perseverança e pela consolação que dão as Escrituras, tenhamos esperança. O Deus da esperança e da consolação nos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. E para que um só coração e uma só carne glorifiquem a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Pois asseguro que Cristo exerceu seu ministério entre os circuncisos para manifestar a veracidade de Deus, para a realização das promessas feitas aos patriarcas. Quanto aos pagãos, eles só glorificam a Deus em razão de sua misericórdia, como está escrito: por isso eu vos louvarei entre as nações e cantarei louvores ao vosso nome. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Essa passagem, ela nos revela que sozinhos, por mais que sejamos fortes, por mais que nos achamos suficientemente alicerçados na fé, alicerçados no carisma, alicerçados na vontade de Deus. Eu comungo, eu confesso, eu faço parte de uma comunidade. Mas como eu faço parte dessa comunidade? Quando os irmãos passaram, sem os olhos vendados, eles tinham uma dificuldade de passar. Por mais que seja fácil, mas sempre tem aquele desequilíbrio. Que no mesmo desequilíbrio tem sempre que ter uma mão para me segurar. Porque a gente acha que só quando a gente cai que a gente precisa de ajuda para levantar. E nem sempre eu tenho que esperar o meu irmão cair, se destruir, para erguer minha mão para puxar ele. Eu tenho que, como irmã, olhar nos olhos dele e saber que muitas das vezes ele está desequilibrado. E ele precisa da minha mão. E muitas das vezes eu não estou vendo a situação do pecado dele porque aparentemente está tudo bem, mas às vezes o nosso irmão, com uma palavra, nos mostra que nada daquilo que aparentemente ele está mostrando ele é verdade. E eu tenho que estar ali. E a vida consagrada, a vida em comunidade, ser comunidade é ser como uma família. E família é aquela que está tão junto, tanto tempo, que a gente às vezes tem enjoo, né? Nossa casa, não aguento mais minha mãe, não aguento mais meu pai. A gente fala, né, Gisele? Mas às vezes
Quando a gente entra, bota o pé na nossa casa, a gente já sabe como chega o coração daquela pessoa. E na vida fraterna não é a mesma coisa. Na vida em comunidade, é assim mesmo que a gente caminha. É olhar para o nosso irmão e conseguir enxergar num pequeno gesto, num pequeno olhar, às vezes realmente desequilibrar. Eu sempre falo que nós esperamos que o demônio nos dê um tombo feio em coisas grandes. Então a gente se preocupa com os grandes pecados, com as grandes situações. Ao contrário, irmãos. Deus, às vezes, nos aponta situações tão pequenas e a gente passa tão despercebido, porque são nessas ocasiões que o demônio, às vezes, nos dá uma rasteira. Uma falta de perdão, uma falta de diálogo entre irmãos, um julgamento precoce de uma situação. E Deus sempre nos alerta, o silêncio, sempre nos pede que nós tenhamos misericórdia. Às vezes a gente lê tanta palavra de Deus, ruminamos, já sabemos versículos de cor. Mas a vivência do Evangelho é onde está no nosso coração. Porque a vivência do Evangelho é aqui em comunidade que a gente vai exercer. É aqui onde nós comemos juntos, dormimos, acordamos, rezamos. Aqui que é a convivência. Aqui que a leitura da palavra é botada em prática. E como eu estou colocando essa palavra em prática? Vamos fechar um pouco os nossos olhos. E vamos pensar da primeira vez que nós entramos numa igreja. Vamos nos lembrar de como nós fomos recebidos pela primeira vez. E como foi difícil os primeiros passos. E como foi solitário caminhar sozinho. Como foi difícil eu ter forças para dar o segundo passo, para me dar o terceiro passo. Quantas vezes eu quis desistir? Porque eu não tinha ninguém. Eu já me achava um corpo estranho naquele lugar. E depois Jesus se apresentou para nós. E a presença salvífica do Cristo, depois daquele encontro, por mais difícil que sejasse dar os passos, Ele não nos deixava a gente desviar. Porque Ele é como se fosse Jesus naquele pão, nos puxando. E quanto mais Deus nos puxava, mais a gente se aproximava do nosso irmão. E como foi ficando mais fácil? E como foi ficando mais agradável a nossa caminhada? Porque a gente já não caminha mais sozinha. Eu não preciso mais me esforçar tanto para dar um outro passo. Porque quando eu penso que estou muito cansada, tem sempre alguém para me puxar. Tem sempre alguém para me equilibrar. Por mais às vezes as cegas que eu estejasse, sempre tinha alguém para me amparar. Abre os olhos. Quando a gente lembra do início da nossa caminhada cristã, e como foi difícil começar. E é uma coisa que nós temos que fazer sempre, é um exercício sempre de voltar sempre às nossas raízes interiores de onde começamos, para que a gente saiba dar valor, para a gente poder, às vezes, compreender aquele que chega hoje. Aquela dificuldade que eu tive um dia de dar um passo, o meu irmão que está do meu lado também tem.
E ele precisa de mim para caminhar. E a palavra de Deus diz lá no primeiro versículo, lê para mim, Bruna. Eu não quero que você durma, não. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos que são fracos e não agir a nosso modo. Por que Deus fala isso nessa palavra? Não agir a nosso modo. Porque muitas das vezes a gente é egoísta. Momento de oração eu quero só para mim. Receber eu quero só para mim. O fundador tem que dar atenção só para mim. O fundador não liga para mim. Né? O fundador não dá ideia para mim. Eu sou uma desprezada. E eu esqueço muitas das vezes que eu não estou aqui por minha causa somente. Porque, como diz a palavra, os que são fortes suportam os que são fracos. Não é isso que a palavra está dizendo aqui? Hoje eu comi mingau, hoje eu como feijoada, né, Wagner? Mas eu ainda quero mingau. Ser tratada como se comesse mingau. E se eu fui chamada para me consagrar a minha vida como os discípulos um dia, quando Jesus escolheu os 12, colocou a mão sobre eles, enviou, né? Eles tornaram-se discípulos, tornaram-se apóstolos. A mesma autoridade que Jesus deu para eles, deu para nós. O mesmo chamado que Jesus deu para eles naquele dia, foi um chamado do serviço que nós temos. E como nós exercemos isso? Muitas das vezes a gente exerce isso num egoísmo interior nosso. Esquecemos que todo o nosso chamado, ele é revertido ao outro. Ao outro. E quando a gente pensa em desistir, dizendo que estamos cansados, que não dá mais, que a gente também sofre, porque a gente também tem nossos sofrimentos interiores, e os filhos? Porque eu chamo os meus filhos, né? E os filhos? E as almas? Quando eu chegar lá no céu, eu quero prestar conta para Deus daquilo que eu não pude fazer, não porque eu não quis, mas sim, eu quero chegar, graças a Deus, com uma fila de gente atrás de mim. Né, Wagner? Eu vou levar o Wagner comigo, Wagner vai ser primeiro que eu, né, Wagner? Vai estar lá na minha frente me esperando. O São Miguel. São Miguel vai estar lá na porta, né, pesando. Eu até brinquei com ele ontem, falei que São Miguel não vai nem falar, né? Só vai colocar lá. Aí a gente vai tentar justificar, aí vai ficar São Gabriel e São Rafael da Talvez. A hora justificativa era o dia da confissão. Você perdeu, agora já era. Agora só espera São Miguel terminar de balançar as proezas, os pecados, as omissões, as virtudes. Se consagrar a Deus, porque Bruna, né? Tem uma galera, cadê? Francisco, Marilza, são 12 agora, né? Jomar. Vão colocar a primeira cruz deles da comunidade. Eles têm que ter muita certeza que, ao colocar uma cruz no peito, eles não estão colocando uma cruz no peito para si mesmos. Eles estão colocando uma cruz no peito, dizendo assim: Senhor, hoje, ao colocar essa cruz, eu quero estar contigo e fazer aquilo que tu fizeste, me aniquilar inteira pelas almas. Porque no dia em que a gente coloca uma cruz, não é para mim que eu coloco. Não foi por mim que um dia eu vou assim, nossa, eu vou ser ministra de libertação, vou atender. Não. A primeira experiência é o se lançar na alma do irmão. É o mergulhar no coração do irmão. É não dar limites ao amor. E Deus que nos sustenta. Não é fácil rasgar às vezes
os nossos quereres, as nossas vontades, para fazer a vontade de Deus. Não é fácil guiar uma comunidade, estar à frente de uma comunidade, não estar à frente de um trabalho, porque você não presta conta somente daquilo que o trabalho já tem como ofício. Você presta conta daqueles que são sua responsabilidade também. Eu não tenho uma responsabilidade somente do Éfrata atender, do Éfrata ministrar retiro. A gente tem a responsabilidade, eu e o fundador que não está aqui, o Márcio, o William, que também não está presente, de levar vocês para o céu. Para que vocês, indo para o céu, tragam outras almas para Deus, para levar para o céu. Porque eu não vou levar todas as almas que Deus quer para o céu. Mas eu posso impregnar em vocês um amor pelas almas, para que vocês possam levar muito mais gente para o céu. Ora, tudo quanto outrora foi escrito para nossa instrução, a fim de que pela perseverança e pela consolação que dão as Escrituras, tenhamos esperança. Deus não prometeu para a gente que seria fácil. A palavra de Deus diz para nós, né? Queres me seguir? Toma a tua cruz e... Não é fácil. Às vezes a gente fala assim, nossa Senhor, eu te sirvo. Eu estou sempre na comunidade. Mas, caramba, tanta dificuldade. Mas Jesus falou que não seria fácil. Jesus falou, vai ser difícil, vai ser com lágrimas, vai ser dolorido. Muitas das vezes você vai querer desistir, mas eu estou contigo. Eu até falei ali com o Ricardo, né, sobre, a gente fala das pegadas naquele poema Pegadas na Areia, né, que muitas das vezes a gente pensa que está sozinho, porque no momento do sofrimento interior que a gente passa, parece que assim, Jesus não está. É aquele deserto, aquele silêncio. Porque na verdade ele quer ouvir. Não é porque ele não está. Ao contrário. É quando mais Jesus se faz um conosco. Porque as chagas do Cristo se encostam nas nossas chagas e se faz um. E fazendo um conosco, ele nos carrega no colo. Ele só quer ouvir, ouvir, ouvir. Vamos ficar de pé?